Olá, irmãos. Graça e paz mais uma vez para todos vocês. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para meditarmos na palavra. Estamos estudando sobre as epístolas paulinas. Já estamos em Romanos capítulo 6, que é o que vamos compartilhar hoje. E quero ler apenas um versículo de Romanos 6, que é o versículo 23, que diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6 é um dos grandes capítulos da Escritura, né? Que é através dele que Paulo chega a uma magistral descrição do poder do Evangelho. A gente percebe os 5 primeiros capítulos de Romanos, né? Mostrando a necessidade que todos temos de graça de Deus. Graça que é maior que o nosso pecado. Paulo deixa muito claro que a graça de Deus não nos dá licença para continuarmos pecando. De fato que ele mostra que quando somos justificados pela fé, já estamos mortos para o pecado e não devemos viver pecando, conforme os versículos 1 e 2. A vida justificada é uma vida que foi batizada em Jesus Cristo, né? Ou seja, que fomos batizados na sua morte. No batismo fomos sepultados com Cristo, para que possamos ser ressuscitados para uma nova vida espiritual. Assim como Jesus, né? Foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Versos 3 e 4. Então a gente está totalmente convencido de que Deus pode nos capacitar a viver esta nova vida tão facilmente como ele ressuscitou a Jesus, principalmente e corporalmente dentre os mortos. Os próximos versículos pintam um belo quadro, né? Se dessa forma fomos unidos a ele, à semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, conforme versículos 5 e 6, e eu li na versão internacional. Nova versão internacional. Aqui, o ser crucificado com Cristo significa a morte do velho homem do pecado. A gente começa a perceber então que fomos de alguma forma nós somos mortos para o pecado, né? Paulo diz que a morte não tem mais domínio sobre Cristo. E enquanto permanecemos submissos a ele, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nos versículos 8 a 15, a gente vê isso, né? E o capítulo termina mostrando que somos ou escravos do pecado ou escravos da justiça. E quando obedecemos ao velho homem, o pecado, né, somos escravos do feitor que se chama pecado. Quando somos escravos da justiça, obedecemos a Deus. Aqui está envolvida uma escolha, né? Ou escolhemos escravidão do pecado, ou a Deus que nos liberta do pecado. Versículos 16 a 23. Se somos escravos do pecado, o salário então é a morte. Se escolhemos servir a justiça, receberemos vida eterna. A pergunta é quem que nós escolhemos servir, né? Paulo resume bem a escolha diante de todos nós. Ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. No verso 23 que acabamos de ler, né? O pecado leva à morte. Deus oferece a vida através de Jesus Cristo. E há 2 caminhos e 2 destinos. A gente pode lembrar do texto de Mateus 7, 13 e 14, que fala sobre isso. Mas é interessante a gente ver esse contraste, né, apresentado em Romanos 6, 23. Paulo não falou do salário do pecado e o salário de Deus. Também não falou do dom do pecado e do dom de Deus. O pecado paga um salário. Deus nos oferece um dom. Essa é a diferença importantíssima.
E a gente sabe que salário é uma remuneração devida, merecida, né? Pelos atos de um empregado. A pessoa que permanece no pecado se torna servo dele. Romanos 6,16 mostra isso, né? E merece então o salário justo, que é a morte. Dom é presente, dado algo. Para tirar qualquer dúvida, Paulo acrescentou o adjetivo gratuito, mostrando então que o dom é completamente oposto ao salário. A vida eterna não é um direito merecido por ninguém. É um dom que vem pela graça de Deus, né? A graça benevolente. O dom gratuito não exclui serviço de honra ou obediência. De fato, o contexto diz que os cristãos são servos para a obediência. Versículo 16 do capítulo 6. Mas nada que o homem pode fazer em serviço de Deus será suficiente para merecer o dom da vida eterna. Jesus disse: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos ordeno, assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Esse relato é lá de Lucas 17:10, né? Cada um decide por si mesmo. Vai servir ao pecado e receber seu salário, ou servir a Deus e receber a vida, o dom da vida, né? Então, é interessante observar essa ideia de ser livre do pecado e viver só para Deus, né? Se você olhar o versículo 15, a passagem começa no versículo 15 com uma pergunta muito parecida com a pergunta anterior, né? Versículo 15 diz: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E a resposta é: de modo nenhum, né? Veja como é parecido com o versículo primeiro, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E novamente a resposta é: de modo nenhum. Paulo então antecipa que se esse ensinamento sobre o evangelho pode ser mal compreendido, ele tem enfatizado com tanta veemência a segurança da nossa salvação, que ele teme que alguns possam compreender isso de forma errada, né? Ele tem enfatizado muito que nós somos justificados, declarados justos, somente pela fé em Cristo e não por qualquer mérito da nossa parte, por qualquer obra que façamos, qualquer contribuição nossa, e que nós não fazemos nada para adquirirmos nossa salvação ou para permanecermos salvos. Tudo é pela graça, presente e gratuito de Deus. Então Paulo antecipa que alguns podem ouvir esse ensinamento e concluir: bem, então suponho que não tem nada de mais um crente continuar pecando, uma vez que ele está debaixo da graça, salvo para sempre, e não há nada que possa mudar isso. Olha, observemos como Paulo trata com esse tipo de argumento, né? Versículo 15: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Versículo 16: não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Versículo 17: mas graças a Deus, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fosses entregue. Versículo 18: e libertados do pecado, fosses feitos servos da justiça. Os crentes que estão crescendo fazem várias perguntas, né, para pastores, mas talvez a pergunta mais frequente seja: como eu posso ter vitória sobre o pecado e a tentação? Essa é uma pergunta muito boa para se fazer, porque quem faz revela um desejo de se tornar cada vez mais parecido com Jesus Cristo. A palavra usada para se tornar parecido com Cristo é santidade ou santificação. Santidade ou santificação é um processo para nos tornarmos mais puros em nosso comportamento,
Um processo que dura uma vida e que começa no momento em que a pessoa recebe a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, né? E é regenerada ou nasce de novo. Santidade ou santificação é um processo diário pelo qual o crente se torna cada vez mais forte ao vencer o pecado e a tentação. Muitos de nós queremos isso, né? Queremos ser fortes diante do pecado e da tentação. Na verdade, se nós não queremos isso, se não desejamos crescer em santidade, pecar menos e amar mais a Cristo, então nós nem somos salvos, porque a salvação muda a pessoa. Versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, Paulo, né, escrevendo aos Coríntios, lá no 2 Coríntios 5,17, ele diz: se alguém está em Cristo, ele ou ela é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E a primeira metade do capítulo 6 apresenta algumas chaves, né, para a vitória contra o pecado e a tentação. O versículo 11 diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós aprendemos que quando nos deparamos com a tentação para pecar, nós respondemos dizendo: estou morto para isso. Falamos de várias tentações na prática, tais como quando somos magoados por alguém, né, que nos disse algo que não queríamos. Ao invés de responder mal com o mal, nós dizemos para nós mesmos: estou morto para o pecado, né? E isso vai embora. E tantas outras situações que nos levam a isso, né? E quando a gente de fato entende o processo dessa mudança, né, na nossa vida, a gente observa o que Paulo nos ensina, né? E Paulo nos ensina algumas coisas aqui na segunda metade do capítulo 6, que nós precisamos com certeza saber sobre santidade. Versículos 15 e 18, santidade requer evangelismo, não é? Isso precisamos saber. Santidade requer evangelismo. Versículos 15 a 18. Não somos crentes de forma alguma se não ouvirmos e recebermos a verdade do Evangelho. Você não pode crescer em Cristo até que tenha nascido em Cristo. Você não pode falar em crescimento e em santidade até que você se torne santo através da fé em Cristo. Então, e somente então, é que eu e você podemos começar a falar em crescimento e em santidade. Tudo começa com o evangelismo. Então precisamos ouvir o evangelho e sermos salvos do pecado. Esse é um ensinamento que a gente observa aí nessa carta, nesses versículos de 15 a 18, que o apóstolo Paulo escreve, né, esse ensinamento, e que a gente possa, de fato, guardar no nosso coração isso, porque a guerra é lei diária, né, acontece todo dia. Um segundo ensinamento, baseado no versículo 19, é que santidade requer esforço. Essa é a maneira de Paulo dizer essa analogia com a escravidão que a gente está usando aqui, né, nessa ilustração. Então, Paulo pede esforço. Ele diz que é necessário nós entendermos esse processo, né, para que a gente se apresente de Deus como alguém que foi liberto, né? E isso é importante para mim e para a sua vida, esse aprendizado. Um terceiro aprendizado, baseado nos versículos 20 a 23, é: santidade resulta em vida eterna. Isso é importante nós sabermos, né? Santidade resulta em vida eterna. O pecado, tem consequências, e a santidade tem consequências. Tendo sido liberto do pecado, você é agora um escravo de Deus. E qual é o resultado? Você dá frutos para a santidade. Você cresce em santidade e você se torna cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E qual é o resultado final da santidade? A última parte do verso 22. Vida eterna. E em seguida, esse verso que muitos de nós já memorizamos, né? Que é o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Então a gente vê no verso 23 dois senhores, o pecado e Deus, o pecado ou Deus. Vemos dois resultados possíveis, morte ou vida eterna. Vemos dois modos de conseguir esses dois resultados, receber salários ou receber um presente. Não há como optar pelas duas coisas. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. Um leva à morte e outro leva à vida. Que Deus te abençoe e que essa palavra faça mais uma vez com que sejamos impactados e que essa palavra nos ajude a trazer mudança para a nossa vida. Vamos orar. Obrigado, Deus, por mais uma vez podemos ouvir Tua palavra e sermos edificados através dela. Pedimos, Deus, que a Tua palavra faça diferença em nossa vida, porque acabamos de ouvir e queremos ser mudados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, próximo domingo, Dia das Mães, nós teremos a Santa Ceia nos lares. Domingo pela manhã eu vou postar o vídeo, né? Eu vou gravar a ministração da Santa Ceia aqui em casa com a minha família. E aí vocês vão usar esse vídeo, né, que eu vou colocar domingo cedo para vocês ouvirem uma palavra e a ministração da ceia e aí reproduzirem aí na casa de vocês aquilo que vocês vão ouvir. Dos mesmos moldes que fizemos da outra vez, né? Todo crente, professo, batizado, membro da igreja ou de uma igreja evangélica que está em paz com Deus pode participar desta mesa. Que você administre da melhor forma e que seja uma bênção. Se possível, de novo envie fotos para o grupo da igreja para a gente ir compartilhando. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro.